Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer, meu nome é Alberto Moreira, eu sou o seu professor de matemática e ao longo dos próximos vídeos eu que vou te acompanhar nessa jornada tão importante que é aprender matemática, que é chegar em uma nota bacana na prova do Enem. Matemática tem um peso muito importante por conta do caráter da individualidade da prova de matemática. Matemática não é uma matéria, é uma área do conhecimento. Então a gente tem 45 questões exclusivas de matemática, então não tem como a gente fazer uma prova onde, contando na parte objetiva, tirando a redação, a prova de matemática compõe 1/4 da sua prova do Enem. Então não tem como a gente negligenciar, não tem como a gente esquecer matemática, não tem como a gente achar que é um bicho de 7 cabeças e que não é pra gente. A gente vai precisar dela. E o objetivo desse curso é desmistificar essa parada. É fazer um curso totalmente leve, de maneira rápida e dinâmica e que faça qualquer pessoa que, mesmo que esteja no nível 0, nível 1, esteja em qualquer nível, chegar em um nível satisfatório para tirar uma nota excelente na prova do Enem. Tá bom? Vai ser um prazer tê-los aqui comigo e eu espero contribuir com vocês da melhor maneira possível. Beleza? Nessas primeiras aulas, a gente vai ter algumas aulas de matemática básica. O que são matemática básica? Equação do primeiro, equação do segundo, potenciação, radiciação. Então, essa primeira parte do curso é específica para a gente te dar uma base sólida de matemática para você estudar conceitos mais avançados, beleza? Então, nos próximos módulos, você vai perceber isso, que a gente vai meio que arrumar a casinha para aí depois a gente entrar nos conteúdos propriamente ditos de ensino médio. Tá bom? Nessa aula aqui a gente vai falar de equação do primeiro grau, é uma aula mega tranquila e que vai ser muito importante, vai ser uma base para todo o nosso conhecimento ao longo desse ano. Vamos lá então? Seguinte, a gente vai falar um pouquinho sobre equação do primeiro grau, sobre a característica dela, sobre a aplicação disso dentro de alguns problemas, então espero que vocês estejam aqui comigo. Então vamos lá. Introdução, eu vou falar primeiro de uma coisa chamada modelagem de problema. Essa é uma habilidade que o Enem cobra bastante, que é a gente conseguir tirar uma situação e conseguir transcrever isso para uma equação matemática que consiga representar aquilo. Eu comecei com um exemplo aqui, bem tranquilo, que ele fala assim, ó, uma quantidade e o seu quarto adicionado torna-se 15. Qual é essa quantidade? Eu tenho um texto, né, tá em português aqui. Qual é o nosso papel? O nosso papel aqui é conseguir pegar essa parada e escrever numa nova linguagem, numa linguagem de equação, tá bom? Então, eu tenho uma quantidade que eu não sei quem é essa quantidade. Então, eu vou chamar de x. Xzinho, beleza? Então, eu vou adicionar o seu quarto. O que é quarto, gente? Quarto é a mesma coisa que quarta parte, tá? Quarta parte. O que é quarta parte, galera? Eu estou pegando um número e estou dividindo por 4. Então, eu vou pegar o x e vou dividir por 4. Quando eu somo um número com a quarta parte dele, isso aqui dá 15. Então, galera, aqui eu tenho um texto em português, aqui de pretinho. Em azul, eu simplesmente escrevi isso aqui sob uma forma de equação matemática. Está representado aqui. Ele quer saber quem é essa quantidade. Beleza? Então agora a gente vai usar técnicas aqui de solução desse problema. Ao longo desse módulo, o objetivo é esse, o objetivo é que a gente consiga resolver problemas não só desse, mas até problemas mais complexos, mas a modelagem é isso, e essa é uma habilidade mega importante. Beleza? Ó, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar todo mundo sobre 1, para a gente conseguir enxergar que toda vez que você tem uma equação desse tipo com fração, o seu objetivo é que você tenha o mesmo denominador em todo mundo. A gente pode pensar em tirar MMC, a gente pode pensar em multiplicar todo mundo por 4. Quando eu boto dessa maneira, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que pensar qual é o número que eu vou multiplicar aqui que eu vou igualar o denominador. E é o 4, né? Aqui eu não preciso multiplicar por ninguém, por 1 no caso. E aqui eu vou multiplicar por 4 de novo, para todo mundo ficar com o denominador 4. Então, quando eu multiplicar, ó, 4 vezes x vai aparecer 4x. 1 vezes x, x. Essa parada é igual a 4 vezes 15, também conhecido como
60. Beleza? Vamos vir para cá, que meu espaço ficou um pouquinho apertadinho. 4x. Com x, eu tenho 5x igual a 60. O que eu quero aqui? Eu quero o número que multiplicado por 5 me dá 60. Você pode ver que é o 12 ou simplesmente pegar o 5 e passar para o outro lado dividindo. Se eu dividir 60 dividido por 5, eu descubro que o x é igual a 12. Beleza? Então tá aí a solução dessa minha equação. Você poderia tentar pensar nesse número de cabeça, porque pensa comigo, o 12. Se eu somar ele com a quarta parte de 12, se eu pegar o 12 e dividir por 4, dá 3. Então, se eu somar o 12 com 3, dá 15. Então, você poderia tentar imaginar esse número sem montar a equação. Mas por que a equação é melhor? Porque a equação, ela tem uma informação, cara, você consegue descobrir aqui, seja um número que for. Vamos supor que esse número aqui fosse uma fração. Você iria conseguir. Então, uma maneira mais, vamos dizer assim, mais formal de você conseguir resolver qualquer tipo de problema. Tá bom? Então, o que é uma equação do primeiro grau? Aí a gente vai entrar em algum tipo de equação, especificamente a do primeiro grau. Uma equação do primeiro grau é uma equação que tem essa cara aqui, ó. A vezes x mais b igual a 0. Aqui eu tenho uma restrição que o meu azinho ele tem que ser diferente de 0, tá bom? Porque se o a for 0, gente, a minha incógnita aqui é x, tá bom? A minha variável é x. Se eu pegar o a, se o a for 0 e eu multiplicar o x por 0, essa parada cancela, eu não tenho uma equação. Uma equação, ela tem que ter um termo desconhecido, que no caso aqui é o meu x, tá bom? Então, a e o b são parâmetros reais, são números reais, a gente vai ver em alguns exemplos aqui, mas o a precisa ser necessariamente diferente de 0. Toda equação que se enquadra nesse padrão, a gente chama de equação do primeiro grau. Olha alguns exemplos, ó. 2x mais 10 igual a 0, uma equação do primeiro grau. Aqui, ó. Esse aqui é o meu valor de a, esse aqui é o meu valor de b. Aqui, raiz de 2 menos 1 igual a 0. Raiz de 2 é o meu valor de a, não tem nenhum problema, e o meu valor de b é menos 1. Alberto, você poderia pensar, se eu tivesse uma equação desse tipo aqui, prof, se fosse uma equação assim, ó, 3x menos 1 igual a 2, se não fosse igual a 0, tem algum problema? Não, mas para escrever desse modelo, para identificar os termos, era só você passar esse 2 para cá. Eu ficaria 3x, se esse 2 viesse para cá, eu teria menos 1 menos 2, que é menos 3, igual a 0. Aí essa equação está no padrão que a gente conhece, que é isso aqui, ax mais b igual a 0, beleza? E qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é resolver esse tipo de equação, é encontrar o que a gente chama de raiz. O que é a raiz dessa equação? Ou solução, que quando a gente tem uma equação faz mais sentido falar. É falar qual é o valor de x que a gente pode substituir aqui e dar certo. Por exemplo, nessa equação aqui, ó, o valor de x é menos 5. Porque se eu pegar 2 vezes menos 5 dá menos 10, quando eu somar com 10 dá 0. Então, quem é o valor desse termo desconhecido? A gente sempre vai usar a mesma técnica. Eu vou isolar o x. O que é isolar o x, prof? Você vai deixar assim, ó. Ax igual a menos b. É passar todo mundo que não tem x para o outro lado. Agora, como aqui eu passei para lá e eu quero descobrir o valor de x, a gente divide aqui por a e divide aqui por a, que é o que a gente fala que é passar o a para o outro lado dividindo. A gente divide os dois termos por a. Então, ó, esse cara cancela com esse. Então, a gente tem até uma fórmula, se a gente quisesse, não é o nosso objetivo, de encontrar o valor de x. É sempre menos b sobre a, é o valor de uma raiz, da solução de uma equação do primeiro grau. Sempre que ela estiver nesse padrão, eu consigo resolver assim, tá? Vamos dar uma olhada em alguns exemplos aqui, ó. Qual a raiz dessa equação? Vamos isolar o x. 3x igual, passei o 5 para lá. Sempre que você passa para o outro lado, entre aspas, você troca o sinal, então ele vai mais 5. Esse 3, ele não está aqui multiplicando? Se ele está multiplicando, eu posso passar para lá dividindo, ou dividir os dois lados por 3. Então, esse x é 5 dividido por 3. Esse aqui é o meu valor de x, não vou dividir, vou deixar em fração mesmo, não tem nenhum problema. Então, essa é a raiz dessa equação.
Vamos olhar para outra, ó. Essa aqui já é uma equação que ela não está naquele formato. São duas sentenças. O que a gente vai fazer? A gente vai primeiro, tudo que é x eu vou passar para um lado e tudo que é número eu vou passar para o outro. Eu vou isolar o x. Eu posso passar todo mundo do x para lá ou todo mundo para cá. Mas eu vou passar para cá porque é mais comum, é mais fácil de você enxergar. Então, eu tenho 3x, que está aqui. Eu vou pegar esse 5x e vou passar ele para cá. Quando eu passo ele para esse lado, ele vem negativo. Então, trocou o sinal. Menos 5x. E tudo que é número, eu vou passar para o outro. Então, aqui tinha menos 2, né, que já estava aqui. Esse menos 6, quando for para lá, vai mais 6. Está aqui a minha equaçãozinha. 3x menos 5x, pensa comigo, gente. Imagine que eu devo R$3. Perdão, eu tenho R$3. Eu tenho R$3 no meu bolso. Se eu compro lá uma coxinha por 5, o que vai acontecer? Eu vou conseguir comprar essa coxinha? Não, porque eu tenho menos dinheiro do que o preço da coxinha. Então, eu fico devendo 2. Então, isso aqui é 2x. Aqui, usando a mesma estratégia, se eu tenho 6 e tiro 2, a parada dá 4. E aí entra uma parada. Sempre que aqui é negativo, gente, a gente tem que usar uma técnica que é multiplicar por menos 1 para trocar esse sinal. Então, ó, isso aqui vai ser 2x igual a menos 4, que é trocar o sinal de dois lados. Passei esse x para lá dividindo. Isso aqui é menos 4 sobre 2. O x aqui é menos 2. Está aqui a minha raiz dessa equação. Tá bom? Galera, dá o print no quadro. Eu sempre faço aqui isso nas minhas aulas. Eu sempre saio para que vocês possam ter um printzinho aí do quadro. Depois ter um local para você consultar e copiar a matéria. Tá bom? Então, galera, foi um prazer tê-los aqui comigo. Espero tê-los aqui nas próximas aulas e será um prazer aqui, tá bom? Beijo no coração, falou e fui.